físicas ou pessoas jurídicas, para que venham exercer tal atividade por sua própria conta e risco. Tá? Ou seja, quem são esses carinhas aqui, ó? São as concessionárias, as permissionárias e a gente sabe que tem divergência doutrinária no que diz respeito aos autorizatários. Tá? Quando eu trato a lei de serviços públicos, eu trato exatamente aqui, lá na lei 8987, a gente trabalha exatamente os concessionários, os permissionários, os autorizatários. Tá bom? Até aqui estamos juntos? Transfere tão somente o que? O exercício a outras pessoas físicas ou jurídicas para que exerça por sua própria conta e risco, tá bom? Lembrando que para transferir isso daqui, eu dependo em regra de licitações, perfeito? Vai ser firmado um contrato, tá bom? E desde que sejam atividades, desde que seja um serviço público não exclusivo de Estado, porque se for exclusivo de Estado, não há de se falar nisso, tá bom? Até aqui estamos juntos? Alguma dúvida? Perfeito? Aí tu olha assim, caramba, Geraldo, o quadro tá uma bagunça, tá horrível. Acompanha comigo, vamos passo a passo. A gente tem a nossa administração direta, que é integrada pela União, Estado, Distrito Federal e municípios. Nossos entes políticos com personalidade jurídica de direito público. Quando eles próprios exercem atividade administrativa, eu tenho a centralização. Agora, eles podem exercer diretamente ou através de plexos de competências, ou seja, distribuindo entre os seus órgãos. E para criar órgão, eu tenho o quê? Exemplo no âmbito da União, Ministério da Educação, Ministério do Transporte. Eu tenho aqui coordenadorias, secretarias, almoxerifados, ou seja, esses órgãos posicionados em escala hierarquizada, ou seja, independentes, autônomos, superiores e subalternos, para ser criados depende do fenômeno da desconcentração, que é a criação de órgãos, que só pode ser criado por lei, tem estrutura hierárquica e são despersonalizados. A partir do momento que eu tiro daqui de dentro e transfiro por uma outra pessoa a titularidade e o exercício, lógico que mediante fiscalização, eu tenho a descentralização por outorga ou por serviços, que é quando a administração pública continua a exercer tal atividade, mas não diretamente, de maneira indireta, através de outras pessoas, sejam de direito público ou de direito privado. E essas outras pessoas seriam quem? Autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública. Aí tem aquele aluno que já está estudando há um tempo e fala assim, poxa, Geraldo, e os consórcios públicos? Eles entram aqui também, mas a gente trabalha isso mais à frente, tá? Vamos lá. Esses 4 aqui, que estão lá no artigo 37, inciso 19, estão lá no Decreto-Lei 200 de 1967. Então, como a administração continua exercendo aquela atividade, mas através de outras pessoas, a administração indireta. Lembrando que a autarquia, a lei cria, já nasce com personalidade jurídica, tá bom? E a sociedade de economia mista, empresa pública e as fundações, a lei autoriza a criação, cabendo o registro dos seus atos constitutivos. Lembrando que a fundação pública, ela pode ser de direito público por influência e posicionamento doutrinário, que a gente vê. E quando for de direito público, ela se assemelha tanto a uma autarquia que não há de se falar em o que? Lei autoriza a criação. A própria lei já cria ela diretamente. Lembrando que também no artigo 37, inciso 19, ele diz, cabendo a lei complementar, neste último caso, definir a área de atuação. Então, quando se tratar de uma fundação governamental ou uma fundação pública de direito privado, eu dependo ainda, além da lei que autoriza a sua criação, uma lei complementar que defina a sua área de atuação. Até aqui estamos juntos? Eu também tenho a possibilidade da descentralização por colaboração ou delegação, que é quando a administração pública transfere, perfeito, o exercício a outras pessoas físicas ou jurídicas para que venham exercer por sua própria conta e risco, através, em regra, lógico, mediante procedimentos licitatórios, tá bom? E essa transferência ela é precária, revogável a qualquer momento. Eu transfiro para os concessionários, permissionários e para os autorizatários. É a descentralização por colaboração ou delegação.
Perfeito? Então, aqui no quadro, a gente tem um esqueminha bem prático, bem dinâmico do que a gente tem aqui da organização da administração pública. Agora você sabe quem é direta, quem é indireta, quem é o famoso particular em colaboração, qual é o fenômeno que se dá dentro de cada um desses, e a gente ainda vai aprofundar isso daí, tá? Eu vou aprofundar para vocês o que é autarquia, vou mergulhar lá dentro, o que é empresa pública, vou mergulhar lá dentro, o que é sociedade de economia mista, vou mergulhar lá dentro, quais são as fundações públicas, a gente vai fazer tudo isso. E lembrando ainda, tá bom? Que com base nas legislações, a gente aplica alguns outros conceitos. Por exemplo, o artigo 2º da Lei 9784, ele diz que órgão é parte integrante da administração direta e da indireta. Então, por exemplo, uma distribuição interna dentro de uma autarquia, ela pode ser o quê? Ela pode criar órgão dentro de uma autarquia? Pode. Tá bom? Mas algumas informações a gente vai liberando aos poucos para poder não confundir sua cabecinha aí. Tá bom? Foi? Aperta o pause para copiar aí. E a gente vai dando continuidade. Enquanto isso, o Titinho vai beber um gole d'água aqui. Vamos lá, tá? Vou apagar o quadro aqui. Vamos lá, continuando aqui com vocês. A desconcentração pressupõe a criação de órgãos públicos despersonalizados, portanto, a regra é que nunca órgãos públicos poderão figurar nos polos ativos ou passivos das ações judiciais. Essa é a regra. Porque, por exemplo, se o carro da Secretaria de Educação te atropela, ou melhor, o carro do Ministério da Educação, do MEC, te atropela, você vai colocar quem na justiça? A União. Não vai colocar o MEC na justiça por conta disso. Entendeu? Entendeu? Vamos lá. Eu quero que você entenda também que aqui, ó, órgãos, tá? Eles tanto, os órgãos, né? Vou botar aqui, ó, órgão. Tanto integra a administração direta quanto a administração indireta. Tá bom? Existem algumas doutrinas, né, e eu falo isso porque no direito administrativo é bem complicado, porque cada doutrinador a gente sabe, né? Para poder ele vender o livro dele, ele tem que falar alguma coisa diferente do outro. E aí a gente consegue ter algumas divergências aí. O próprio artigo 2º, vou botar aqui, ó, artigo 2º da Lei 9784, tá? Que é a Lei de Processos Administrativos em âmbito federal. Ele diz que órgão é parte integrante da administração direta e indireta. Porém, alguns doutrinadores dizem que, por exemplo, a administração indireta não tem órgão dentro dela. Na verdade, ela vai ter o quê? Departamentos. Que é o tal do fenômeno da departamentalização. Vamos lá. Se você está fazendo um concurso público que a banca colocou como referência bibliográfica aquele livro, show de bola. Ou que você tem uma prova múltipla escolha, uma discursiva e uma prova oral, e você sabe que naquela banca existe um doutrinador que faz parte dela, aí a gente até entende, mas fora isso, órgão é parte integrante da direta e da indireta. Acabou, tá bom? A não ser que te pergunte de maneira mais especificada. E a regra é que eles não podem ser acionados em juízo. Isso é regra, mas eu tenho exceções? Tem. Perfeito? Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, elas reconhecem exceções, tá? E é o que eu passo aqui botar para vocês, olha só. A doutrina e a jurisprudência reconhecem casos raros de alguns órgãos públicos dotados da capacidade processual especial, que ela é a chamada de capacidade judiciária ou personalidade judiciária. Isso daí é a possibilidade dela ser parte para a defesa de direitos próprios ou coletivos. Então, sublinha aqui, ó, defesa de direitos próprios ou coletivos. É o caso, por exemplo, da Presidência da República. Geraldo, a Presidência da República é um órgão? Sim. A Presidência é um órgão que é integrada pelo Presidente da República. Entendeu? Foi? Aqui, ó.
da presidência dos tribunais de contas, da mesa do Senado. A mesa do Senado é um órgão? É. Essa capacidade processual especial, ela restringe-se basicamente à possibilidade de tais órgãos realizarem defesa de suas prerrogativas em juízo. Então, uma vez falado em capacidade processual especial, ou então capacidade judiciária, ou personalidade judiciária, é basicamente a possibilidade de quê? Deles realizarem a defesa de suas prerrogativas em juízo, especialmente em sede de mandado de segurança ou habeas data. Tá bom? Foi? Entendeu, galera? Perfeito? Poxa, Geraldo, mas eu percebo que alguns outros órgãos, eles atuam diretamente e mais abertamente do que só a defesa das suas prerrogativas. Existe. É o caso que a gente menciona para vocês, por exemplo, do Ministério Público, da Defensoria Pública, que você percebe que ela vai estar atuando em juízo, que ela vai estar atuando diretamente ali, não só em sede de mandado de segurança e habeas data, mas representando uma gama de outros, patrocinando outros interesses. Mas aí é óbvio, isso daí vem pelas suas atribuições constitucionais, pela sua atribuição determinada em lei. Olha só, cabe ressaltar que atualmente os órgãos públicos possuem capacidade processual irrestrita. Aqui, ó, atuar livremente em grande variedade de ações, como é o caso do Ministério Público e da Defensoria Pública. Tá bom? Então, eles vão atuar em diversas ações? Sim. Então, entenda isso, tá? Em regra, o órgão é despersonalizado. Alguns possuem capacidade, a sua personalidade judiciária, que é no que diz respeito às suas prerrogativas, tá bom? Principalmente em sede de mandado de segurança, habeas data. Agora, alguns possuem a capacidade processual irrestrita, que em especial é o caso da Defensoria Pública, patrocinando diversas causas, e o Ministério Público, tá bom? Que é o custos legis, ou seja, o fiscal da lei. Até aqui estamos juntos? Juntinho contigo? Vamos lá. Então vamos fazer questão a respeito disso daí. Olha só. Vamos lá. Questão do CESP. Olha o que ele diz aí, ó. A centralização é a situação em que o Estado executa suas tarefas diretamente por intermédio dos inúmeros órgãos e agentes administrativos que compõem a sua estrutura funcional. E aí? Pensa comigo. Centralização é a situação em que o Estado executa suas tarefas diretamente por intermédio dos inúmeros órgãos. Vamos lá. Lembra do exemplo. Se eu tenho aqui a União, e a União desempenha diretamente a atividade, centralização. Agora, é lógico que ela pode fazer isso através de seus órgãos, sim ou não? Sim. Quando ela faz através dos seus órgãos, eu tenho a chamada desconcentração. Então, nesse caso, a afirmação da questão está falando que é centralização quando faz através dos órgãos. Certo ou errado? Errado. E estaria certo se ele estivesse falando assim: a centralização desconcentrada é quando faz através dos órgãos. Bato palma, aí está correto. Mas se ele mencionou tão somente a centralização, é porque ele quer saber se eu posso ter a criação de órgãos aqui dentro. E se eu tenho a criação de órgãos, você tem que entender que aí passa a ser a atividade desconcentrada, ainda que seja centralizada. Mas ele tem que mencionar isso na questão para você. Entendeu? Tanto tem que mencionar que ele fala aqui, ó. A centralização é a situação em que o Estado executa suas tarefas diretamente por intermédio dos inúmeros órgãos e agentes administrativos que compõem sua estrutura funcional. Errado. Porque se ele fala por inúmeros órgãos, ele teria que fazer menção à desconcentração. É o que ele fala aqui logo na segunda abaixo aqui, ó. A chamada, também do CESP, a chamada centralização desconcentrada ele já está de malandragem. Ele quer saber se a centralização desconcentrada é aquela através do próprio ente federativo ou então dos órgãos que a integram, ó. A chamada centralização desconcentrada é a atribuição administrativa cometida a uma única pessoa jurídica dividida internamente em diversos órgãos. Opa, perfeito. Você já viu que é a centralização porque é uma única pessoa administrativa. Perfeito?
Lembra que a gente marcou isso lá atrás? Uma única pessoa administrativa. E que internamente ela é dividida em diversos órgãos. Perfeito. Centralização desconcentrada. Perfeito? Porque nem sempre a gente vai ter essa divisão interna entre órgãos. Por isso que quando tem, ele tem que mencionar a centralização desconcentrada. Tá bom? Perfeito? Vamos lá. Tem outra aqui, ó, da FCC. A técnica de organização e distribuição interna de competência entre vários órgãos despersonalizados dentro de uma mesma pessoa jurídica que tem por base a hierarquia denomina-se, cara, se você lembrar da aula no dia, olha quantas palavras-chave dentro dessa questão você viu naquele mapinha mental que nós construímos juntos. Vamos lá. A técnica de organização e distribuição interna. Opa, já foi o quê? É uma organização e distribuição interna de uma mesma pessoa. Correto? Aqui, ó, distribuição interna, perdão, de competências entre vários órgãos despersonalizados dentro de uma mesma pessoa jurídica, tem por base o quê? A hierarquia. Eu estou diante do quê? Descentralização. Existe hierarquia entre a administração direta e a indireta? Não, porque eu falei para você, o que existe é vinculação, correto? Então não tem hierarquia. Eu já mato aqui, ó. Vamos lá. Desconcentração. O que é a desconcentração? É a criação de órgãos. É exatamente o gabarito da questão. Olha o que ele colocou aqui também, as outras possibilidades de descentralização. Outorga ou delegação. Descentralização por outorga é a criação do quê? Da administração indireta. E ela tem personalidade? Tem. Tem hierarquia com a administração direta? Não. Então está errado. O que ele está falando aqui é com base na hierarquia. Delegação é quando transfere o quê? A particulares. Perfeito? Eles possuem personalidade jurídica? Sim. Então, ó, outorga vai ter personalidade jurídica, delegação vai ter personalidade jurídica, descentralização é qualquer uma dessas duas aqui, sobra gabarito letra B. Entendeu, galera? Viu como é que a gente matou essas questões só com o que a gente viu aqui em sala de aula? Só o que a gente revisou aqui com vocês? Entendeu, meus amores? Perfeito? Vamos lá. Perdão. Deixa o tio apagar aqui, para a gente dar continuidade aqui. Vem comigo. Ó. Administração direta. O conjunto formado pela somatória de todos os órgãos públicos recebe o nome de administração pública direta, ou seja, a somatória de todos aqueles órgãos públicos que integram o ente federativo. Ou centralizada. Pertencem à administração direta todas as entidades federativas, ou seja, União, Estado, Distrito Federal, territórios e municípios. Lembrando, tá, gente, que atualmente nós não temos territórios, tá bom? Até tentaram criar aí Tapajós e Carajás, que fizeram lá uma consulta pública, mas não foi para frente, tá bom? Hoje nós temos o quê? União, Estado, Distrito Federal e municípios, tá? Eu quero que você fique atento nesse território aqui, porque alguns doutrinadores os colocam como administração direta e outros os colocam na qualidade de uma autarquia territorial, tá? Mas a gente não vai entrar nessa celeuma, tá bom? Vamos lá. Fiquem atentos com isso aqui, beleza? Então, vamos contigo. Isso daí, a perguntinha de prova, olha para cá. A administração direta compreende órgãos e as pessoas jurídicas de direito público que prestam serviços típicos de Estado no âmbito federal, integram a administração direta os ministérios e no âmbito estadual as secretarias estaduais. E aí, certo ou errado? Falso ou verdadeiro? Preste atenção. A administração direta compreende os órgãos e pessoas jurídicas de direito público que prestam serviços típicos de Estado. Aí, para. Vamos lá. Integram os órgãos e pessoas jurídicas. Órgãos, vamos lá. Ministérios, secretarias, que a gente falou isso lá atrás, tá? E pessoa jurídica de direito público que prestam serviços típicos de Estado. Vamos lá. Pessoas jurídicas típicas de direito público típicas de Estado. União, Estado, Distrito Federal, municípios.
Beleza? No âmbito federal, integram a administração direta os ministérios, perfeito, como a gente já viu, e no âmbito estadual, as secretarias estaduais. E aí, certo ou errado? Fala para mim. Lê de novo. A administração direta compreende os órgãos e pessoas jurídicas de direito público que prestam serviços típicos de Estado. No âmbito federal, integram a administração direta, ministérios, e no âmbito estadual, secretarias estaduais. A questão está errada por um detalhe, porque olha só, ele diz aqui que a administração direta compreende órgãos, beleza. Agora, integra a administração direta quem? União, Estado, Distrito Federal, municípios. Agora, quando ele bota pessoa jurídica de direito público que prestam serviços típicos de Estado, você tem que tomar um cuidado com quem, gente? Autarquias. As autarquias, elas possuem personalidade jurídica de direito público, prestam serviço típico de Estado, mas elas não integram a administração direta. Por isso que essa questão está errada. Foi? Se você não lê com cuidado, tendo técnica, você vai errar essa questão em prova. E a gente não pode dar mole nisso. Perfeito? Estamos juntos? Antes de me aprofundar dentro do que seria as autarquias, eu vou falar com vocês órgãos públicos. Eu vou falar sobre a classificação de órgãos públicos, tá? Só para você entender, aqui, lembre-se, eu tenho aqui União, Estado, Distrito Federal e municípios, tá? A gente aprendeu que isso daqui é a centralização. E a gente aprendeu que quando cria órgão, eu tenho o quê? A desconcentração. E depois eu tenho a descentralização. Aí tudo bem. Agora, dentro aqui, ó, na desconcentração que eu tenho órgãos, eu vou te dar as classificações de órgãos. Gente, não é taxativo o que eu vou botar aqui, não é exaustivo. Eu tenho inúmeras classificações de órgãos, inúmeras. Eu vou trazer aqui para vocês as que mais caem em prova, perfeito? O que é cobrado em prova, tá bom? E as suas respectivas identificações. Lembre-se, cada doutrinador classifica da maneira que melhor lhe convém. O que eu vou trazer aqui é o que majoritariamente é cobrado em prova. Perfeito? Tá? Mas o nosso horário está estourado e para a gente não ficar com a matéria quebrada, eu volto com você na próxima aula. Agradeço a sua presença até o final. Eu sei que é difícil, mas não desista. Se eu passei em concurso público, você passa. Se os seus amigos lá que você conhece, que passou, você passa. Ninguém pode dizer para você que você não vai conseguir. Existe uma pessoa que ela é responsável 100% de dedicação pelos teus sonhos. E é uma única pessoa e essa pessoa é você. Então, só você pode dizer que você não é capaz e que não é possível alcançar. E você não vai fazer isso. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Juntos, até a posse. Fui.